Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nesse momento em que vamos ouvir, receber e refletir a palavra de Deus. Amém? Apesar de nossas fraquezas, é o título da pregação de hoje. Você crê que Deus age na sua vida e na minha, apesar de nossas fraquezas? Ou mais, talvez agora uma pergunta um pouco mais difícil. Você crê que Deus age na sua vida e na minha por meio das nossas fraquezas e às vezes até por meio dos pecados que a gente cometeu? Essa é mais difícil. Porque sempre parece, e é assim, que o pecado é desobediência a Deus e que nós nos desviamos da vontade dele e a gente está realmente contrário a tudo que ele quer. Mas ainda assim, Deus pode usar um erro nosso para fazer a vontade dele na sua vida e na minha. E ele faz isso. Ele é misericordioso a esse ponto. E a gente pode ser grato a Deus e reconhecer isso. Reconhecer que ele age até nas nossas fraquezas. Reconhecer que ele é poderoso também para fazer isso. E que a história está nas mãos dele, apesar dos erros do ser humano. A gente não tem como lutar com Deus. A gente pode se render a ele. E esse é o caminho que faz a vida ter sentido. Eu quero convidar você para olharmos com carinho para isso a partir do texto bíblico de Atos, capítulo 3, versículos 12 a 19. Você pode abrir a sua Bíblia também quem acompanha a gente virtualmente. Você pode abrir a sua Bíblia para nos acompanhar, ou no celular, como você sentir à vontade. Atos, capítulo 3, 12 a 19. Tem a página 99 do Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia, que está distribuída nos bancos. Atos 3, 12 a 19, lá a palavra de Deus diz assim: Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Parênteses aqui na leitura. Se você olha antes, o que aconteceu no capítulo 3? A cura de um coxo, está no título. Eles fazem essa cura pelo poder do nome de Jesus lá no templo, ao portão formoso, né? Eles estão lá no templo. E aí então o pessoal começa a se juntar por causa daquele milagre em torno de Pedro. Então, Pedro e João. E aí João diz: vocês acham que foi a gente? Aí versículo 13, voltando. O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a este homem. O que vocês estão vendo e sabendo
foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou este homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu, assim, o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Você pode deixar a Bíblia aberta se você quiser, para ir acompanhando os versículos. A gente tem diante de nós, no mínimo, uma história curiosa e desafiadora, onde Pedro e João são instrumentos de Deus para uma cura. Eles estão lá diante do templo de Jerusalém. Se vocês vão lembrar, quais foram os líderes que crucificaram Jesus, que mandaram crucificar Jesus? Quais foram os líderes? Pôncio Pilatos, ele tinha um poder para isso, mas quem é que pediu a crucificação de Jesus? Os líderes religiosos que incitaram o povo, os líderes e o povo. Então eles estão ali, diante desses líderes e diante desse povo. Eu acredito que Pedro está olhando para aquela multidão e pensando assim, você estava lá. Fulano está ali, também estava lá. Estava lá gritando, crucifica, crucifica. Estava lá no meio do povo. Esses líderes estavam lá também. E o povo fica maravilhado com a cura que é realizada, porque eles conhecem. Até a tradução da nossa Bíblia está falando que não está tão ligado à pessoa do que foi curado. Ali no versículo 16, fala assim, o que vocês estão vendo e sabendo. O que vocês estão vendo e sabendo pode ser relacionado ao homem, quer dizer assim, esse homem vocês já conhecem, faz tempo, vocês já conhecem ele. Ele era coxo há muitos anos. Vocês conhecem e vocês sabem o que aconteceu com ele. Agora ele está andando e ele está aqui. Mas isso não foi feito por nós. E o que Pedro anuncia ao povo? Pedro, em primeiro lugar, a gente pode olhar isso um pouquinho mais depois, não aceita o louvor para si, mas ele fala duro com aquele povo. Eu creio que a gente deveria se colocar no lugar desse povo também, do povo de Deus, do povo de Israel que está ali ouvindo essa mensagem. Pedro anuncia para eles, vocês estão admirados, vocês estão olhando para a gente como se nós fôssemos muito bons, como se a nossa fé fosse tão grande, capaz de curar uma pessoa. E, gente, a gente faz isso muito fácil. É a pessoa fulana de tal que faz cura. Já viram isso? É o pastor fulano de tal que faz cura. E se a gente cai numa dessa, Pedro e João não caíram, mas o povo já começa rapidinho a se iludir com líderes que se colocam no lugar de Deus, como se eles tivessem poder de fazer algo. O povo logo faz isso e a gente tem a tendência a achar que nossos líderes são nossos salvadores. Porque aí o pastor vai resolver a nossa comunidade. Porque então fulano vai ajudar nas... Ou talvez até hoje a gente tem instalação do presbitério, vai dizer assim, agora esse presbitério vai salvar a nossa comunidade. Será que é assim? Quando nós colocamos as pessoas no lugar de Deus, nós nos frustramos facilmente e criamos ídolos para nós. É interessante ver que Pedro anuncia para aquele povo que vocês crucificaram, vocês rejeitaram, vocês negaram. Olha o versículo 13. É o Deus dos nossos antepassados que agiu. Não é uma nova religião. Jesus não veio trazer uma nova religião. Ele veio cumprir o que Deus estava fazendo. E aí ele diz, vocês negaram Jesus. Vocês
vocês o entregaram às autoridades, rejeitaram diante de Pilatos. E Pilatos queria soltar Jesus, mas vocês disseram não. Escolheram Barrabás, escolheram um assassino e mataram o autor da vida. Aqui tem uma acusação muito séria. Vocês escolheram um assassino e mataram. É uma acusação dupla de Pedro ao povo. Vocês escolheram um assassino e mataram. Ou seja, o que está no coração do povo é a morte e o assassinato, e não a vida, o autor da vida. O que está no coração de cada um de nós, no seu coração, é a morte? É a morte dos injustos? É a morte dos criminosos? É a morte dos infiéis? Ou é a vida, o autor da vida, que está no seu coração? É aquilo que movia o povo de Israel, que raivoso leva Jesus à cruz, à humilhação e à morte? Ou é aquilo que está no coração de Jesus, autor da vida? Aquele que, por meio do qual todas as coisas foram criadas. Deus age trazendo vida por meio de Jesus, o povo age trazendo morte. Deus age enviando o seu servo, o povo age o entregando e traindo. Deus age buscando o seu povo para salvá-lo, o povo age o rejeitando. É essa a maneira de agir do povo. Essa é a maneira de agir do povo ainda hoje, que rejeita e vira as costas ao Salvador e abraça esse mundo que quer nos desviar e afastar de Deus constantemente. Essas são as antíteses entre Deus, o modo de agir de Deus, e o modo de agir do povo. Mas, o que acontece no nosso texto? O que acontece? O que Deus faz com o pecado daquele povo? Justamente porque o povo foi assassino, porque o povo foi cruel, é que Deus trouxe a salvação por meio da morte de Jesus. Mesmo que o povo foi fraco e cedeu às tentações, ou ainda não só por isso, por meio dessa fraqueza, Deus concede salvação por meio da morte de Jesus, o perdão dos pecados. Essa é a loucura da ação de Deus, que vem ao nosso encontro e age até mesmo por meio das nossas fraquezas. Até os pecados de Deus até os pecados das pessoas foram usados por Deus. Deus conduziu o povo, mesmo quando eles estavam errados. Você consegue olhar para a sua vida e dizer algo assim hoje? Que você só é você só está aqui nessa manhã, porque Deus agiu na sua vida até por meio dos seus erros, até por meio dos seus pecados, e justamente por meio dos pecados, porque é quando a gente está lá embaixo, no fundo do poço, e a gente sabe que errou diante de Deus, é que Ele nos resgata e traz para a luz. É quando a gente reconhece as nossas trevas diante dEle, é que nós somos tirados das trevas para a luz. É justamente porque nós pecamos que Ele pode nos mostrar graça e redenção e perdão. É justamente por meio das nossas fraquezas que Ele age. Ainda assim, isso não significa vamos pecar mais porque Deus vai agir mais. Essa já era a pergunta que faziam para o apóstolo Paulo lá em Romanos. Ele disse assim, vocês acham que é isso então? Então Deus age por nossas fraquezas, vamos cair no mundo. Não é isso. Não é isso. Qual é o chamado de Pedro para o povo? No versículo 19, o que diz lá? Alguém lê, por favor, o 19.
arrependam-se e voltem para Deus. Essa é a conclusão e esse é o anúncio de uma nova vida que vem por meio de Jesus. Quer dizer, Deus usou o fato de vocês matarem Jesus, Deus usou a traição que vocês fizeram com Jesus, Deus usou isso para trazer salvação, mas ainda assim, arrependam-se. Arrependam-se. Deus usou o seu pecado para te trazer aqui hoje, as suas fraquezas, para te conceder perdão e nova vida. Deus usou em algum momento algo que aconteceu em você, para que você tivesse uma fé que o busca. Mas ainda assim, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Arrependa-se. Muda de vida. Como é que nós vamos continuar pecando se nós fomos libertados por Deus do pecado? Arrependam-se daquilo que marca a sua vida como algo contrário à vontade de Deus. E eu não vou saber listar o que está acontecendo na sua vida hoje que precisa de arrependimento. Você sabe diante de Deus o que precisa de arrependimento. Onde está a falta de amor? Onde está a falta de atitude? A falta de buscar a Deus? Onde está a falta de amar o próximo? Onde está? Onde está a falta de amor às pessoas da sua família? O que está precisando de mudança na sua vida? Jesus nos chama hoje, arrependam-se, porque o perdão está aí para todos que se arrependem. A graça de Deus está aí disponível para todos e todas que se arrependem. Essa é a posição do povo diante de Deus. Mas é interessante a gente olhar também para a posição de Pedro quando ele fala com o povo. Porque quem é esse Pedro que fala com o povo? Quem é essa pessoa que anuncia ao povo: vocês negaram e traíram Jesus? É aquele que, quando Jesus foi preso e estava sendo julgado, negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. É aquele que virou as costas para Jesus. Só que ele não é mais aquele, exatamente aquele, porque ele foi restaurado por Jesus. E Jesus disse para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E ele: sim, Senhor, tu sabes, tu sabes. As 3 vezes, e ele diz: apacenta as minhas ovelhas. É um Pedro que teve chance de dizer para Jesus 3 vezes sim, depois dos 3 nãos dele. E foi restaurado pelo próprio Jesus para uma nova vida, porque aquele Pedro era covarde, tinha medo de morrer, por isso ele diz: eu não conheço Jesus. Mas esse Pedro está na porta do templo, diante dos líderes que mataram Jesus, diante do povo que matou Jesus, e disse na cara deles: vocês mataram Jesus, e vocês têm que se arrepender. Vocês acham que Pedro não tinha chance de morrer também? Tinha total chance de o povo linchar ali em público. Mas Pedro agora é alguém transformado pela ação do Espírito Santo, pelo perdão de Jesus. Ele abandona aquela antiga vida de negar Jesus por medo e tem a coragem de estar cheio do Espírito Santo e dizer: vocês mataram Jesus, arrependam-se, porque Deus usou isso para o perdão dos seus pecados quando ele morreu na cruz. É esse Pedro que anuncia a nossa vida quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente tem chance de dizer sim para Jesus, quando a gente tem a chance de abrir o coração para ele e dizer: Senhor, eu reconheço os meus pecados. É outra, porque ele perdoa, aquilo passou. A gente vai ser tentado sempre de novo, mas a gente tem uma força que vem do Espírito Santo para lidar com as nossas fraquezas. Nós vamos continuar sendo fracos até morrer, mas a gente tem a força de Cristo em nós, e nada é mais forte do que isso. E tem situações que você nem imagina, mas você vai ter uma coragem que vem do alto para lidar. Você vai ter uma coragem que vem de Jesus para lidar.
E você vai ter a coragem de falar, mesmo quando as pessoas que estão diante de você são ameaçadoras, como aquelas que ouviam Pedro? Ou talvez pessoas que não demonstrem o interesse em ouvir a palavra, ou que dão uma pequena brecha como essas que correm atrás deles por causa de um milagre. Ele não fica quieto. Ele anuncia tudo. Ele fala do pecado do povo ao ponto de dizer assim: Pilatos, que não acredita em Deus, queria livrar Jesus e vocês que dizem que acreditam não quiseram. Ele é restaurado, Pedro é restaurado da sua negação, é corajoso diante do povo e chama o povo a uma nova vida, porque justamente ele passou por isso. Ele também esteve naquela posição do povo, ele consegue dizer arrependam-se, porque ele também é pecador e já passou por aquilo, e ele sabe que é muito melhor o caminho onde a gente se arrepende e é perdoado, do que o caminho de permanecer no erro. É muito melhor o caminho da graça de Deus, onde Jesus diz sim para nós, do que o caminho do pecado, onde nós queremos dizer sim só para nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades. É esse Pedro que anuncia. E esse Pedro também nos dá coragem, essa palavra de Deus nos dá coragem diante daquilo que está como desafio para você e para mim. De testemunhar corajosamente esse Jesus que morreu por mim, que ressuscitou e que me dá a chance de uma nova vida. Ele cancela os meus pecados, ele perdoa os meus pecados e me dá um novo começo. Sempre que eu precisar, eu posso voltar para Deus e deixar Ele mudar minha vida. Eu posso voltar para Deus porque Ele abriu esse caminho. Ele nos conduziu para esse caminho. O anúncio de Pedro no versículo 19 é um anúncio central do Evangelho. Voltem para Deus. Aqui está a palavra metanoia, que é você está caminhando numa direção e não é a direção que você deveria estar caminhando. Então você dá meia volta e está indo agora na direção que deveria estar caminhando. É uma conversão, uma mudança de vida. É para isso que Deus chama você nessa manhã. Há uma mudança de vida. Independente de você estar caminhando já com Jesus ou não. Nessa manhã, Deus chama você e eu a olharmos para a nossa vida, a nos arrependermos dos nossos pecados e a mudarmos de vida. Sermos fiéis e corajosos no testemunho dele para esse mundo, porque esse mundo precisa. Sermos fiéis e corajosos. E aí agora eu penso também na instalação do presbitério que a gente tem hoje aqui de manhã. Presbitério, líderes dessa comunidade, sejam fiéis e corajosos no testemunho da palavra de Deus. Não recuem diante do mundo que não quer essa palavra, do mundo que crucifica Jesus. Não recuem diante dos poderes desse mundo, dos poderes políticos, de quaisquer que sejam os poderes. Não recuem. Sejam fiéis e corajosos no seu amor ao próximo. Sejam fiéis e corajosos no seu anúncio de Jesus, por meio da sua vida, das suas atitudes, condizentes com a palavra. Sejam fiéis e corajosos em tomar o caminho que Deus espera que você tome, não deixa para amanhã. É hoje o caminho que você pode tomar, o caminho da graça de Deus. Você quer isso? Então fala com Ele. Você quer isso? Abre o coração para Ele. Ele te conhece. Ele já usou até os seus pecados e as suas fraquezas mais ocultas, por piores que sejam aos seus olhos. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe para Ele, para você caminhar com Ele, numa nova vida. Uma nova vida com Ele. E essa vida começa hoje, começa amanhã, e depois de amanhã, pela ação do Espírito Santo em nós. Eu quero te convidar a confiarmos nisso e a seguirmos com Ele em novidade de vida, abandonando
o pecado. Isso não significa que nós vamos deixar de ser pessoas que pecam. Nós vamos ser fracos, vamos lutar até o fim da vida aqui. Mas isso significa que eu reconheço um pecado, eu sei uma coisa que está fora do eixo na minha vida hoje, abandona hoje. Não abandona amanhã, abandona hoje. É nova vida que Jesus quer dar para você. Liberdade dessa coisa que quer te aprisionar. Então vamos seguir esse caminho. Amém? Quero convidar para você dizer sim para Deus, por meio do credo apostólico. Vamos ficar de pé quem puder.